Network. Fala comigo, creator, fala comigo, fã dos esportes americanos aqui no Brasil. Tá começando mais um Playmakers, o lugar onde você conhece quem são as pessoas por trás dos perfis dos esportes americanos aqui no Brasil. Hoje eu vou vir aqui para o 8º episódio para conversar com uma pessoa que vai poder falar com a gente sobre conteúdo, sobre NFL, sobre futebol americano no Brasil, sobre FABR, sobre também a inserção das mulheres no meio dos esportes americanos aqui no Brasil, porque a minha convidada hoje é a Ingrid Paim, lá do Fanatics Futebol Brasil, e também a gente vai falar lá do Rondonópolis Hawks, não é mesmo? Ingrid, seja bem-vinda aqui ao Playmakers. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e é sempre muito bom poder falar de futebol americano, seja ele qual for aí. Boa, vamos lá. Vamos começar pelo começo aqui. Primeiro eu vou pedir já para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, deixar o like no vídeo, se inscrever aí no canal no YouTube. Se estiver escutando no Spotify, já passou de 30 segundos, já pode deixar 5 estrelinhas também aí no Playmakers, porque tá só começando, a gente tá só no 8º episódio aqui. Conheceremos muitos criadores de conteúdo dos esportes americanos ao longo do ano e quem sabe dos próximos anos. Mas vamos lá, Ingrid. Primeira pergunta, nunca posso fugir dessa pergunta, porque eu sei que 99,9% dos criadores de conteúdo dos esportes americanos aqui no Brasil não conseguem ainda viver só disso. E aí eu preciso perguntar o que a Ingrid faz além do futebol americano, que idade tu tem, onde tu mora, quem é a Ingrid no geral? Bom, eu tenho 28 anos, eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, e eu trabalho como gerenciadora de marketing e designer gráfico também. Então, essa parte já estava inserida aí na minha vida antes de eu começar a trabalhar com futebol americano. E hoje a divisão é isso aí que você falou, a gente ainda não consegue viver exclusivamente disso. Então, eu estou sempre ali dividindo as minhas tarefas entre o marketing como um todo e, nesse caso, falando de esporte, no marketing esportivo, né? Que não deixa de ser uma das áreas ali e acabou se tornando uma área que conversou com o que eu precisava fazer, assim, dentro da Fanatics, né? E é isso que eu faço. E eu também, assim, empreendo, faço o meu malabarismo, assim, no dia a dia. Mas sempre que eu posso, eu tô correndo ali pro lado do esportivo, que é onde eu me identifiquei mais. A gente não falou disso na introdução, mas com certeza a gente vai falar durante esse papo aqui, que a Ingrid também tem o papel, também não, né? É o teu papel mais importante, né? O papel de mãe, né? Tu também é mãe, então a gente vai falar disso durante o nosso bate-papo aqui, mas deixa para daqui a pouquinho. E também torcedora do Tampa Bay Buccaneers, também vamos falar de NFL daqui a pouco. Mas, Ingrid, tu falou que sempre que tu pode, tu busca esse lado esportivo aí na tua carreira. Mas da onde que surgiu, assim, aonde que entra o futebol americano? Os esportes, mas principalmente o futebol americano na vida da Ingrid? Cara, eu acho que geralmente, quando se pergunta isso para as pessoas, elas vão falar, eu sempre gostei de esporte, eu sempre tive envolvido, mas eu nunca tive nenhum envolvimento com esporte, assim, crescendo. Eu nunca fui muito habilidosa com esporte. E às vezes, por medo de continuar não sendo habilidosa, eu não tentava outros esportes. Então, eu acabei criando um certo bloqueio com isso durante, assim, meu período de infância, adolescência. Eu via o meu pai assistindo futebol, assistindo Fórmula 1, que ele gosta muito, mas eu não conseguia sentir aquela ligação que geralmente o torcedor sente quando ele tá vendo alguma coisa ali pela qual ele gosta, pela qual ele torce. E conforme eu fui crescendo, fui vendo outras coisas, um belo dia eu fui com os amigos assistir um jogo de futebol americano. Só que eu não entendi nada. Eu olhava para aquilo, eu sabia que tinha muitas regras, eu sabia que era um esporte diferente do que a gente estava acostumado, mas eu não entendia nada. E era um jogo, inclusive, entre o Cuiabá Arsenal e o Rondonópolis Hawks. Então, era muito para ser. E aí eu assisti esse jogo, meus amigos tentaram ali explicar um pouquinho do que estava acontecendo. Inclusive, um deles é torcedor dos Falcons, meu rival de divisão, a gente até hoje fala sobre isso. Mas eu assisti esse jogo, achei legal, quis entender, só que eu ainda
não fui muito atrás. E aí, uns anos depois, eu acabei, por coincidência, assim, ligando num canal que estava passando um jogo e fui assistindo. E tinham dois times jogando, eram o Carolina Panthers e o Tampa Bay Buccaneers. E eu assistindo, acho que todo mundo que tem primeiro contato com o futebol americano assim ainda fica patinando, né? Você assiste, você tenta pescar alguma coisinha, mas para quem não sabe nada é muito difícil. Sim. Mas eu só escolhi um time para torcer. E acabei torcendo acabei escolhendo Tampa Bay Buccaneers ali, a esmo. E falei, quando tiver jogo desse time, eu vou começar a assistir. E nisso eu comecei a pesquisar para entender. E no que eu comecei a pesquisar para entender, parece que a minha mente se abriu, assim, porque eu fui pegando ali, pescando as coisas ali mais de iniciante e fui começando a acompanhar um pouco do esporte. E aí, acompanhando o esporte, eu comecei também a abrir a minha visão para outros, né? Hoje eu já sou muito mais aberta para todos os tipos de esporte do que eu era antes, né, por exemplo. E eu fui acompanhando o Tampa Bay Buccaneers e aos poucos eu ia, né, desvendando algumas regras, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até eu conseguir entender mesmo do que o jogo se tratava, né? E aí, alguns anos depois, como eu sempre postava que eu estava assistindo jogos ali, o time de futebol americano de Cuiabá me chamou para trabalhar com eles. Que eles falaram para mim que um dos requisitos para trabalhar com eles e nessa área de comunicação, que também é a minha área, era que a pessoa gostasse de futebol americano para saber ali, conversar com a audiência e tudo mais. E aí acabei Beleza. entrando no FABR e começou assim. Pera aí, já vamos chegar lá no FABR que tem bastante assunto para conversar sobre isso, mas voltando aqui, esse teu início. Bom, o primeiro ponto aqui é que, cara, muito legal porque acho que todo mundo que eu conversei aqui até agora já tinha paixão pelos esportes antes, né? Geralmente começando pelo nosso futebol aqui da bola redonda, e o futebol americano aparece depois. No teu caso, o teu primeiro esporte já é o futebol americano. Mas de que ano que a gente tá falando aí? De que quando que a gente pegou esse Tampa Bay Buccaneers? Já era Brady? Era pré-Brady? Quando é que Não, era? então. Foi na época do James Winston, que na época eu nem sabia quem ele era, né? Foi em 2019. Só que daí, pesquisando, aí eu vi que na pré-temporada anterior os Bucks tinham assinado com o Cairo Santos. Eu falei, caraca, tem um brasileiro. Aí eu fiquei mais envolvida. Acabou que, tipo assim, não vingou o Cairo Santos lá nos Bucks. Só que eu já tinha criado um link, assim. É o que eu costumo falar. Aqui no Brasil, a gente não tem ligações afetivas com o time de futebol americano quando a gente conhece. Então, aí eu já ouvi pessoas que se identificaram com o time porque gostaram da jersey, ou porque foi o primeiro jogo que assistiram, ou o primeiro Super Bowl que assistiram. E comigo também foi assim. Eu tenho que falar para 100% das pessoas que não foi por causa do Brady, porque realmente, depois que ele apareceu, aumentou muito a torcida, né? Aumentou muito a procura. E o que eu sabia de futebol americano até então? Que tinha um time de futebol americano em Cuiabá e quem era Tom Brady. Eram as duas coisas que eu sabia, né? E quando, eu lembro até hoje, quando eu vi a foto dele, né, saindo lá do Gillette Stadium, quando ele anunciou que não estaria mais ali na equipe, eu ainda falei, nossa, será que ele vai se aposentar, assim, né? Porque eu já sabia que a carreira dele já era mais longa. Mas ainda não pensava que, assim, no ano seguinte, como meu primeiro ano ali, como fã mesmo, eu já ia ganhar um título, né? Foi uma coisa meio automática, assim. Sim, sim, cara, fico imaginando que a sorte, né? Porque, obviamente, quando tu escolheu os Bucks, tu não fazia ideia de que viria Brady, que viria título. Eu tô nessa já faz 10 anos. Eu escolhi os Colts achando que ia vir uma coisa boa e até hoje nada. Mas uma hora vem, chega para todo mundo, né? Mas assim, eu tenho um pouquinho de pesar, assim, porque quando no ano do título, eu já entendia, né? Porque eu pesquisei muito quando eu comecei a me dedicar mesmo, né? Então, assim, eu já sabia do esporte, só que eu queria eu acho que se eu tivesse mais tempo de fã, eu acho que seria uma alegria ainda maior, porque eu lembro que a gente Sim. estava em época de pandemia, e eu tava assistindo aquele Super Bowl sozinha, assim, não tinha nenhum amigo, nenhuma conexão, nem na internet, nem nada que eu soubesse que assistia. Uhum. Então eu acho que teria tido um gostinho um pouquinho melhor do que se eu tivesse assim esperando por esse título, né? Agora
Agora eu sigo nessa parte de esperar um outro título, né? Mas o dia que a gente ganhou o título, mesmo ainda começando ali na minha jornada de torcedor, ainda foi um dia muito feliz, nossa. Eu posso imaginar. Esse foi fevereiro de 21, né? Foi a temporada da pandemia Isso, mesmo, né? foi. Uhum. Ah, Fevereiro de legal. 21. Beleza, vamos lá. E aí tu me disse que tu postava e tal, que assistia NFL e o Cuiabá Arsenal acabou te procurando aí, porque era um pré-requisito para eles essa pessoa gostar de futebol americano. Mas tu já trabalhava com comunicação, já trabalhava com marketing, e como é que foi essa tua chegada na equipe? Eu já trabalhava, né, com marketing, só que eu nunca fui muito de postar dessa parte da minha vida profissional, né? Porque assim, na área que eu atuo, você atua com nichos diferentes e não necessariamente aquele nicho você se identifica a ponto de você compartilhar no seu pessoal, né? E aí eu só colocava ali na minha bio que eu trabalhava com comunicação. E só que eu não conhecia, eu conhecia uma pessoa, na verdade, que é um amigo meu de infância que jogava no time, mas ainda assim a gente nunca tinha conversado sobre essa possibilidade. E aí era um domingo à noite, dia que eu tava o dia inteiro assistindo o jogo. E chegou uma mensagem do Cuiabá Arsenal. Eu falei, ué, como assim, né? Não conheço ninguém, quem que tá me chamando? Aí, na época, o presidente do Arsenal falou, oi, Ingrid, tudo bem? Eu sou o presidente do Arsenal, queria falar com você sobre uma vaga na área de comunicação aqui no time. Eu já comecei a tremer de nervoso, né? Falei, nossa, mas falei, tá bom, pode me chamar assim. E aí ele me chamou no meu número pessoal e falou assim: ó, a gente tá com uma vaga assim, 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 para fazer a comunicação do time, a parte de social media, de design. E a gente quer uma pessoa que goste de futebol americano para ela saber conversar com o pessoal e saber aquilo que a gente precisa, né? Falei, vocês acharam? A pessoa sou eu. Aí a gente fez algumas reuniões, a gente conversou um pouco mais sobre a história do time, coisas que eu ainda não sabia, apesar de saber da existência do time, histórias que eu ainda não sabia. Então, a gente fez algumas reuniões e logo em seguida eu fui contratada. E aí eu comecei a trabalhar com o time numa época de off-season, assim, e off-season no FABR, se você não tá ali engajado com o flag, com seleção brasileira, com outra ali ramificação da FABR, você tá de férias, né? Então, os Uhum. treinos ainda não tinham tantas pessoas, eu fiquei um pouco intimidada por ser mulher no meio de tanto cara, tanto homem, mas ali aos pouquinhos eu fui conquistando um espaço, né, ali dentro da equipe. Isso era a temporada 22 ou 23? Ou Isso 21 foi, ainda? eu entrei na off-season de 22, né? Então já tinha acabado o campeonato aqui no Mato Grosso. Mas assim, desculpa a minha ignorância, mas o que o Cuiabá Arsenal jogava naquela época, joga hoje? Tem estadual ou é só a Liga Nacional? Como é que funcionava? Aqui no Mato Grosso tinha os campeonatos estaduais antes, né? Mas na temporada que eu entrei, eles já não estavam mais fazendo, então era off-season de Campeonato Brasileiro, que é pela Liga BFA. Então eles foram até uma fase da equipe ali, só que foi uma época que o Arsenal não se classificou para os playoffs. Isso não tinha acontecido em muitos anos, eu não sei a quantidade exata. Mas eles não tinham se classificado para os playoffs, então a off-season começou um pouquinho antes, né? Eu entrei ali no Arsenal em outubro de 22. Então eu peguei essa parte bem tranquila ali no time. E aí, quando que voltou a ter competição? Quando que de fato tu foi a campo com o time? Então, aí a gente fez uma preparação, né, ali de outubro até maio. E aí, em maio, eles começaram a fazer. Eles sempre têm a tradição de fazer um amistoso, né, ali no início da temporada. Porque a BFA ela começa de julho em diante. Então, para já aquecer o pessoal, para já fazer essa parte de colocar os calouros que entram todos os anos em campo, eles fazem esse amistoso. E aí, o primeiro jogo que eu tive foi aqui em Cuiabá, foi contra o Sorriso Hornets. E, nossa, foi. Por mais que eu já tivesse assistido um jogo do time aqui, assistir da sideline é uma experiência que eu achei totalmente diferente, assim. Porque o meu papel era ficar lá para registrar jogadas, para às vezes fazer alguma ação com algum patrocinador e tudo mais. E aquela atmosfera de pré-aquecimento,
o pessoal se preparando, todo mundo focado, um time que é muito tradicional, que tem muita história, já foi bicampeão brasileiro. Então, era uma coisa, assim, muito diferente. E aí, eu lembro que eu, gravando material para eles, assim, antes de começar o jogo, eu fiquei na frente de uma linha de 50, aí eu tirei uma foto, falei, agora eu vou tirar uma foto de todo o jogo que eu participar, porque para mim isso daqui é uma experiência que eu nunca esperava, né, fazer parte. E ali no meio do jogo, você tá vendo, enquanto o ataque tá em campo, você tá vendo time de defesa sendo chamado, special teams preparando, e aquele calor de jogo, e você ali no meio, torcendo. E eu sempre falei, né, eu não vou conseguir ser 100% profissional aqui, gente, eu vou torcer também. E torcia, e quando dava errado, eu ficava muito chateada, né? Ficava ali na mesma energia dos outros jogadores também. Mas era sempre muito especial estar em campo, né? E ver toda essa preparação ali, por mais que seja um nível totalmente diferente, é um ambiente extremamente competitivo, né? Tá todo mundo ali à flor da pele e fazer parte disso foi muito incrível. O time era 100% de brasileiros ou tinha algum estrangeiro jogando no Cuiabá Era Arsenal naquela época? 100% de brasileiros. E a maioria deles, assim, jogando no Arsenal desde que o time foi fundado. Assim, a maioria não, né? Grande parte. Um deles, todo mundo do FABR deve conhecer, que é o Igor Mota. E eu falo para ele que quando eu cheguei eu fiquei bem intimidada, porque ele joga no Arsenal desde que o Arsenal foi fundado em 2006, e ele é um dos jogadores mais assim relevantes dentro desse cenário nacional. Então, me aproximar dele no começo foi um pouco diferente, assim. Só que quando eu comecei a conviver e saber um pouco mais da história, saber o tanto que um atleta que quer chegar no nível dele precisa se doar, né, até chegar nesse patamar, é uma coisa que me encantou mais ainda no esporte, assim, porque a gente sabe que o nível aqui para um atleta se manter é literalmente ele pagando para jogar, né? E ainda Eu ia perguntar isso. A maioria dos jogadores, ou enfim, todos eles, não recebem salário, né? não. Eu não sei hoje qual é a impressão do público em geral, assim, mas eu tinha uma impressão muito diferente antes de entrar no cenário. Porque eu imaginava, assim, que era um time que era um esporte, na verdade, que não tinha barreiras em lugar nenhum, que os atletas recebiam dinheiro, né? Que se caso tivessem viagens, os atletas não custeavam nada. E eu me deparei com um cenário totalmente diferente, né? A gente pegou aqui a época que eu entrei no Arsenal, a ascensão do futebol aqui era astronômica. Então, a gente não tinha como competir com o futebol. Então, já aconteceu, por causa de conflito de datas, de uma estreia de campeonato brasileiro ser adiada por causa de um jogo de sub-17 de futebol, que seria no mesmo estádio, né? E eu fiquei assim, realmente existe essa barreira tão grande para o futebol americano aqui. E conversando com os atletas, eles me falavam, né? Ah, a gente paga nosso equipamento, a gente paga nosso uniforme, para a gente vir treinar, a gente paga o nosso combustível. Se a gente vai viajar, por mais que às vezes exista algum auxílio para o transporte em si, eles custeiam com todas as outras coisas, né? E tem que ser ausentado dos seus trabalhos, porque não tem como se manter só como jogador de futebol americano. Existem as exceções, né? Mas essas exceções que recebem salário, que recebem um auxílio financeiro, ou eles vêm de fora, no caso de gringos, ou jogadores que são importados de outros times, mas que também já tem um nível de atleticismo muito mais profissional, digo assim, dentro desse nível, né? Mas assim, eu acho que não chega a 2% a quantidade de pessoas que são realmente pagas dentro desse cenário. Primeira coisa antes que eu me esqueça, como foi a participação do Cuiabá Arsenal naquele ano? Como é que foi a classificação mesmo? Olha, era um time, assim, como é um time tradicional, todo time tradicional que carrega muitos títulos, que carrega, assim, resultados expressivos, ele já entra em qualquer competição com pressão, né? Tipo, imagina o New England Patriots depois que o Tom Brady saiu da equipe. Então, é uma pressão,
uma pressão externa, né, das outras equipes, e é uma pressão interna gigantesca, né, de resultado. Então, naquele ano, a gente entrou como underdog total. E a gente perdeu o primeiro jogo contra o Sorriso Hornets. E aí, isso, para não dar uma balada no seu emocional, você precisa estar bem preparado, né? Mas aí a gente foi crescendo na competição, e fomos crescendo. E na metade da temporada entrou aí sim veio um reforço de fora, né? Que foi na época o Trey Fletcher, que era wide receiver. E ele entrou na equipe e aí a gente começou a avançar, né? E combinou também com a queda de produção de outros times, então a gente acabou chegando na final da Conferência Centro-Oeste. Só que na final do Centro-Oeste, o Sorriso Hornets, na temporada passada, era um time muito forte, né? Tinha muitos atletas de fora, né? Que foram para Sorriso para jogar, uma comissão técnica excelente. E no mesmo ano, a gente estava com o Igor jogando, atuando como head coach, como linebacker, como running back, como tudo. Então, além disso, ainda tinha mais essa pressão, né? Porque apesar de ele ter feito um trabalho muito incrível, que ele também se lesionou no meio da temporada, então ele ficou de fora. Só que ele é uma figura ali muito central dentro do time. Então, dividir essa atenção foi bem pesado para ele, né? E eu ficava vendo tudo isso de fora. E acabou que na final da Conferência Centro-Oeste, o Arsenal foi eliminado pelo Sorriso Hornets. E aí foi uma consternação geral, né? Eu tava me contendo para não chorar, o Igor viu e falou assim: ué, não faz assim não, a competição é assim mesmo. Aí que eu me emocionei de vez. Legal. Faz parte do jogo ganhar e perder. Tu citou uma coisa legal aí que tu pegou uma fase de crescimento absurdo do futebol em si aí em Cuiabá, né? O Cuiabá subiu para a Série A tem alguns anos, não vou saber dizer exatamente quantos agora, mas tem se fortalecido cada vez mais e isso imagino que de certa forma seja também um obstáculo para o crescimento de outras modalidades, inclusive o futebol americano aí. E aí, puxando para o teu trabalho em si, né, na comunicação, nas redes sociais e tal, o que tu fazia, o que tu pensava e trabalhava para tentar trazer novos fãs, além da galera que já curtia, o time que já curtia futebol americano, o que vocês pensavam para tentar angariar novos fãs aí para o Cuiabá Arsenal e para o futebol americano como um todo? Eu sempre fui ali pro lado mais... Eu queria pegar esses fãs pelo lado emocional, assim, porque é muito complicado você... Na verdade, não é nem que é complicado, eu digo que é impossível comparar o futebol americano de qualquer estado com o futebol americano no geral, sendo o NFL, sendo FABR. Então, a minha estratégia, na época eu trabalhava sozinha, né? Então era tudo na minha mão, desde pensar nessas estratégias até executar. Então, eu pensava, como que eu posso fazer essas pessoas se apaixonarem pelo time também? Então, eu foquei ali nessa parte de documentar vídeos dos jogos, o momento ali de aquecimento, onde era sempre o Igor que falava. E o Igor tem um espírito de liderança que eu nunca vi igual na minha vida. Então, você fica inspirado pela forma que ele fala. Então, da primeira vez que eu ouvi ele falando, eu pensei, cara, eu preciso que as pessoas ouçam que esse cara tá falando aqui. Porque é essa paixão, é essa dedicação que ele tem e que inspira as pessoas desse outro time é que vão inspirar a torcida. Então, teve um amistoso que era um amistoso de ida e volta, né? Então, eles venceram lá em Brasília. E aqui, o primeiro jogo deles, e o jogo de volta, né? No caso desse amistoso, o Arsenal perdeu por 1 ponto. E aí, logo em seguida, a gente teve a nossa estreia com o Sorriso Hornets. E o discurso do Igor ali do começo, dele falando com o pessoal, era de assim, não entrem com medo. Entre isso aqui, encarem vocês como jogadores que podem encarar qualquer time. Vem qualquer time que vocês vão estar ali para lutar. E eu acho que essa é muito a jornada do herói, assim, sabe? Você entra desacreditado e que você mete a cara mesmo. Então, era isso que eu sempre buscava fazer.
coisas que o Igor tá falando, qual que é a sua expectativa, tipo, pro time quando tá enfrentando um outro. E nunca, gente, eu nunca ouvi no time assim, a gente tá confiante, a gente vai acabar com todo mundo. Era Sim. sempre uma posição muito, além de respeitosa, era assim, o esporte você não tem como definir resultado de nada. Nem, a gente que acompanha a NFL sabe que nenhum jogo é ganho até o final. Uhum. Então era sempre essa postura que eu percebia, né? E teve um vídeo que eu mostrei o pessoal que se lesiona no meio do jogo, né? Assim, o pessoal, os próprios companheiros de time carregando o pessoal, levantando, eles mesmos ali se organizando, como que a gente vai fazer essa próxima jogada, o que você está errando, e era isso que eu mostrava. E a gente percebia que isso refletia em resultado quando a gente recebia esse retorno, tanto nas redes sociais mesmo do time, como nos jogos. Porque as campanhas que a Uhum. gente montava, as coisas que a gente fazia, começou a aumentar o público mesmo nos jogos. Legal, legal. Tu era a única mulher no staff ou tinha outras mulheres no staff do time? E já emendando, como que era pra ti essa relação com um ambiente majoritariamente masculino, né? No começo foi bem desafiador, porque a gente tem que, principalmente quando você está trabalhando ali presencialmente com esse pessoal, você não conhece quem são, você não conhece a história, o contexto de cada um. Então eu senti que eu precisava primeiro impor ali que eu era uma pessoa que estava ali para trabalhar e para somar com eles, até eles também pegarem essa confiança em mim. Porque o meu trabalho era literalmente expor eles nas redes sociais, mas eu não posso fazer isso, tipo assim, ó, vem aqui agora e grava porque eu tô mandando. Eu busquei estabelecer uma relação de amizade com o pessoal e graças a Deus isso aconteceu. E eu não era a única mulher, eu era a única mulher que trabalhava ali ativamente na função ali dentro do campo, né? Mas a gente tinha a diretora da parte social, que é a Marlene Henke, ela continua no Arsenal, inclusive, faz um trabalho bem legal lá de ações sociais. E essa também era, inclusive, uma das formas onde a gente engajava a torcida, né? Fazendo essas ações sociais, doação, adoção de pet, doação de brinquedo, de roupa e tudo mais. Isso tudo era organizado por ela. Também tinha uma diretora jurídica, mas assim, ativamente ali, no meião mesmo dos meninos, ficava só eu. E essa era uma preocupação que eu tinha, de tipo assim, cara, as pessoas precisam me respeitar e elas precisam me ouvir, né? Quando eu solicito para alguma ação, eles precisam estar ali para me ouvir. Então eu fui construindo mesmo uma relação de amizade com eles. Eu percebi que era isso que eu precisava, para eles entenderem ali que o que eu estava fazendo era sério e que não é porque eu era mulher que eu estava menos apta a fazer nenhum tipo de trabalho relacionado àquele esporte, né? E eu lembro que eu conheci a Bela, a Isabela Havaiani, que ela era na época coordenadora ofensiva do Sorriso Hornets. E eu conheci ela pessoalmente, no caso. Eu me senti assim, representada, porque eu falei, cara, tem mulher que consegue fazer para além do que eu tô fazendo, né? Porque o meu ofício é comunicação, porque além de ser nisso que eu sou boa, isso que eu consigo ter propriedade para fazer, mas ela tá lá coordenando uma equipe, ela tá lá entregando o número, ela entregou o primeiro resultado, o primeiro ataque no Brasil, né, em produção. E isso me deixava, assim, extremamente orgulhosa. E na época eu pensava que só tinha ela. Então, conforme eu ia vendo que tinham outras mulheres atuando ali, era a hora que eu me sentia mais segura para continuar, né, desenvolvendo o trabalho. Show de bola. E aí, depois do Cuiabá Arsenal, enfim, por circunstâncias de projeto e tal, tu acabou saindo e hoje tu recebeu o convite do Rondonópolis Hawks. Quanto tempo faz que tu tá Isso. no time? Como é que foi receber esse convite? Que é basicamente um atestado de que o teu trabalho lá no Arsenal foi bem feito, né? Eu fiquei assim, eu sempre fico muito surpresa, assim, não por não acreditar no trabalho que eu faço, mas é porque é um cenário muito difícil de você ficar inserido e você se manter, né? Então, a diretoria do Rocks entrou em contato comigo, falou, olha, a gente acompanhava o seu trabalho, a gente gostava muito do seu trabalho no Arsenal, a gente sabe que você não tá mais lá, e você topa trabalhar com a gente? Eu falei, cara, demais!
porque eu fiquei um período de 3 meses afastada da FABR, né? Por conta da troca lá de gestão do Cuiabá Arsenal. Eu fiquei esse período afastada. E foi muito difícil para mim. Por mais que fosse ali um período de off-season, eu sentia que tinha alguma coisa faltando. E aí, quando eu recebi esse convite, além de aceitar na hora, aí na hora automaticamente começa, né? Vir ideias, o que eu posso fazer, como que eu posso ajudar, como que eu posso contribuir com a equipe uma equipe do interior, né? Porque eu moro na capital. Como que a gente Qual vai é a fazer isso distância de aqui? Rondonópolis para Cuiabá? Desculpa te interromper. Eu não sei em quilômetros, mas são 3 horas e pouquinho de viagem, né? Mas Uhum. ainda assim, é uma logística, né? Então, eu conversei com eles. Eu falei, eu tenho alguns requisitos para fechar meu contrato. Primeiro requisito, eu preciso de uma camisa. Eu pedi uma camisa, eles descarregaram camisa aqui em casa. Eu falei, já gostei. Eu falei, eu preciso de uma equipe aí para me auxiliar quando eu não puder ir, quando for algum evento importante, eu preciso ter essa equipe. E eu quero ir em todos os jogos. Todos os jogos em casa, eu preciso estar aí. E eu falei para você no começo que o primeiro jogo que eu assisti foi justamente entre os dois, né? E eu fui pegar esse link esse outro dia. Então eu falei, era para ser mesmo, era de alguma forma era para eu estar contribuindo. E eu comecei a ver o projeto do time, ver o que eles estavam planejando, os reforços que eles estavam querendo trazer. E cada hora que eu recebia um reforço, assim, a gente vai anunciar esse, eu já ia ficando mais envolvida. E como eu visto bastante a camisa da empresa, eu já comecei um pouco dessa parte desse sucesso no trabalho vem disso, né? Do quanto você deseja também que o resultado daquela equipe seja positivo, porque isso vai refletir de alguma forma em você, né? Isso que acho que é o coração ali de todo esse trabalho. E está sendo incrível, a diretoria do time me recebeu muito bem, os atletas me receberam muito bem. Conheci o head coach, o coach Bunyard, que veio do Texas, conheci ele, também está muito engajado em fazer o time acontecer. E está sendo uma experiência muito legal. Competição começa em breve? Já começou? Como é que tá o calendário? Sim, no domingo, agora domingo é dia. Acho que é No domingo, 19, né? dia 19, a gente vai ter um jogo interno ali entre a gente, mas vai ter todo o esquema, campo pintado, arbitragem, tudo direitinho. E a BFA começa em julho, né? A gente vai ter a estreia contra o Sinop Coyotes, que também é um time aqui de Mato Grosso que não estava jogando, e eles voltaram esse ano. Então a estreia vai ser com eles. E no dia 27 de julho é contra o Cuiabá Arsenal. Por isso eu tô particularmente ansiosa. Aí o coração vai falar mais, Eu, vai dar aquela batida mais forte, né? eu falei pro Igor, eu falei, olha, eu tô ansiosa, mas vai ser difícil ali assistir da outra sideline, né? Óbvio que eu tô torcendo pro meu atual time ganhar, mas eu falei para ele, eu falei, continuo gostando de você, te respeitando e torcendo por você, mesmo que eu não esteja mais no time, porque eu acho que ainda mais depois de ter conhecido tantas histórias ali dentro do time, tantas pessoas que se dividem assim, de entregador, de Uber, de frentista de posto e que estão lá dando nome, sabe, pelo time, eu não consigo torcer contra. É mais pela questão do avanço de um em cima do outro, mas no final das contas eu desejo que seja um jogo bonito, como eu vi assim no ano passado, que eu sinta aquela mesma emoção. Mas tomara que o meu time ganhe. Boa, boa. Beleza, falamos bastante de FABR e agora vamos para criação de conteúdo de NFL. Onde é que entra o Fanatics na tua vida? Tu já produzia conteúdo de NFL antes? Da onde é que surgiu a ideia de se juntar aos meninos? Eu já sei de antemão que o perfil já existia e tu foi atrás, né, de se juntar a eles. Enfim, como é que começa essa história? Assim, eu não comecei. Quando eu comecei a acompanhar futebol americano, nunca foi a minha intenção criar conteúdo para isso. Eu buscava muito conteúdo, mas eu não me via criando, né? Apesar de ser isso que ser esse o meu ofício. Mas aí começou a acontecer uma cultura familiar dentro da minha casa mesmo, né?
você já sabe, né? Mas meu filho, eu tenho 2 filhos e meu filhinho mais novo acompanha bastante comigo e ele decidiu que ele ia torcer para os Colts. Eu tentei Sábio. fazer com que isso não acontecesse, mas ele começou a torcer. E eu achei aquilo legal, porque eu falei, são pessoas diferentes, tudo bem que ele é uma criança ainda, mas que tem gostos diferentes. E aí eu comecei a procurar mais notícias dos Colts também, porque eu acabou ficando como um segundo time por causa dele. E procurando algumas informações, às vezes eu não achava a informação que eu precisava, porque às vezes eu queria saber como está a movimentação do time, como que isso aqui está acontecendo, enfim. E aí, um dia eu já seguia a Fanatics, né? Eu sempre interagia lá. E eu falei, cara, eu abri a página assim e falei, cara, se eu fosse criar conteúdo, eu não queria começar do zero, porque quando você começa do zero, eu sei que muitos fizeram isso, é um misto de frustração com aquela coisa de você não estar saindo do lugar. E é o que eu faço como social media, tipo, eu tento tirar as contas, às vezes, de uma inércia para começar a ser movimentada, mas eu não queria passar por aquilo, sabe? De começar do zero. Então, eu fui lá na cara e na coragem. Eu falei, não perco nada, vou falar com eles. Aí eu me apresentei, né? Falei, eu sou social media, eu sou designer, então, e eu gosto de futebol americano, então se vocês quiserem, né, uma ajuda, eu tô aqui para ajudar vocês. E ser como voluntária, porque eu também já imaginava que não era nada remunerado. E aí, rapidamente, o Douglas já me respondeu. Ele falou: a gente trabalha assim, assim. Eu não sei se você vai se identificar com isso, né? Porque a gente trabalha com esse esquema de notícias rápidas e sem remuneração. Eu falei: não, por mim tá tranquilo. E na época eu tava trabalhando no Arsenal, então era a rotina perfeita, né? E aí eu comecei a mexer ali, das sugestões de design, das sugestões do que a gente podia fazer de conteúdo. E eu fui. E nesse nicho específico de falar de NFL e de futebol americano no geral, eu fui aprendendo conforme eu fui fazendo, né? Era mais aquela coisa, eu vou falar primeiro o que eu quero saber e depois a gente vai descobrindo. E aí eu falei para eles, eu falei, eu tenho muito interesse em inserir FABR lá também, porque eu trabalho na FABR e eu sei que essa exposição pode ajudar muito a alavancar o esporte aqui no país. Não, tudo bem, tranquilo. Na época a gente tinha 4.900 seguidores. E a gente foi começando a fazer, postar vídeos e um cobrindo o outro ali, porque todos também têm as suas atividades primárias. E a gente foi percebendo que estava dando uma movimentação, mas até então tudo tranquilo. E aí a gente começou a fazer essa parte de criação ali conforme o calendário da liga, até chegar nesse número que a gente está hoje, que para a gente é extremamente expressivo, mas que também aconteceu de uma forma muito sem querer, não vou mentir. Foi bem sem querer. São 27 mil, é isso hoje? A gente está com 28,7 hoje. Quase 28,7. 29 mil seguidores aí no Instagram. E aí, bom, tu falou que quando tu entrou, tu se adaptou a esse estilo de notícias rápidas, enfim, deu teus pitacos de design e tal. Mas aí partindo para uma pergunta mais filosófica, assim, mais para a gente refletir aqui. O que tu enxerga? Hoje o cenário é bem diferente de anos atrás, tem muita gente produzindo conteúdo, né? Cada dia aparece um perfil novo aí, principalmente agora com o hype da NFL vindo para o Brasil. Mas para ti, assim, não só no conteúdo, no teu conteúdo, mas no que tu consome, o que para ti é um bom conteúdo, assim? O que tu olha e fala, nossa, isso aqui é legal por conta disso, sabe? O que tu enxerga de requisitos para que algo tu considere como bom na NFL e nos esportes em geral? Eu me identifico com aqueles conteúdos que trazem mais assim, informações mais precisas, né? Eu, pessoalmente mesmo, eu gosto muito de coisas que me esclareçam de uma forma precisa. Então, eu acho que, principalmente para gente que está tentando atingir mais público,
está tentando trazer novos fãs, a gente tem que agregar através de conteúdos assim, né? Então eu falo, quando eu vou criar conteúdo, eu gosto de falar bastante de estatística, de números, explicar o processo correto de como as coisas acontecem. Até porque eu acho que a gente, como criador de conteúdo, a gente está ali passando uma mensagem que vai ficar na cabeça das pessoas. Então, eu sempre procuro, assim, checar certas informações para eu não passar nenhuma informação errada, porque eu sei que, às vezes, como a gente hoje consome conteúdo numa velocidade diferente, às vezes é ali aquele começo que importa e você precisa ter ali, né, precisão no que você vai falar. Então, eu gosto de consumir conteúdos que falam sobre isso. Se você vai falar sobre, enfim, uma jogada em si, eu penso que tem pessoas que não conhecem o esporte tão a fundo. Então, como que eu vou ir destrinchando esse conteúdo para as pessoas, a fim de que, se elas vão lá olhar o conteúdo, elas entendam tudo que eu estou falando. Então, eu gosto de fazer uma coisa mais ou menos. Gosto de fazer e de consumir conteúdo dessa forma, né? Onde vai me trazer uma informação clara numa linguagem descomplicada para as pessoas. Recentemente, tu fez alguns conteúdos em vídeo, né? No teu perfil em collab lá com a Fanatics, que também é algo das duas, acho que dos dois, eu vi 2 ou 3 vídeos teus e eles vinham nessa pegada informativa de estatísticas e tal, mas num formato diferente, em vídeo, que não é o que que o perfil do Fanatics faz majoritariamente, assim, né? Isso é algo que vocês pretendem começar a trabalhar a partir de agora? Partiu de ti? Como é que tá essa... Da onde que veio essa iniciativa? Então, antes de eu entrar, os meninos faziam um podcast. Então, eles falavam com algumas personalidades do futebol americano, né? Comentaristas, falaram com alguns jogadores. E aí, por um tempo, eles pararam com essa logística de podcast. E aí, depois que eu entrei, eu sempre fui um pouco tímida, então eu ficava um pouco relutante em fazer, mas ao mesmo tempo eu queria muito fazer, eu queria muito falar. Porque eu sempre falo que as pessoas, elas se apaixonam por aquilo que elas ouvem as pessoas falando das suas paixões, né? Quando elas ouvem as pessoas falando das suas paixões. Então, eu recebo mensagem, assim, de amigos pessoais. Cara, eu não sei do que você tá falando, mas é muito bom de ouvir. Eu não entendo, mas eu gosto de ouvir. Então, eu ficava nesse conflito. Faço ou não faço? Como que eu faço para deixar essa vergonha de lado e tudo mais? E isso coincidiu com a vontade do Douglas, que é o criador da página, da gente se identificar mais com a nossa audiência, né? Então ele falou, ó, você fala legal, seus vídeos são legais, então vamos começar a fazer, vamos começar a movimentar. Mas aí, por uma questão de constância mesmo, a gente começava, parava. E nosso perfil é muito focado em hard news, então aconteceu alguma coisa, a gente sempre procura postar numa velocidade, porque o pessoal ali já está acostumado com esse ritmo. Todo draft que a gente faz, por exemplo, é uma força-tarefa, porque a gente faz ali, a gente vai postando conforme as escolhas vão saindo, então o pessoal já está acostumado com esse ritmo de conteúdo que a gente solta. E aí ele já estava me cobrando, ó, a gente tem que começar a fazer mais vídeo, porque eu quero que a gente reforce mais essa imagem, né? Como se você fosse a imagem da Fanatics, representando eu e o Guilherme também. O Guilherme também passou a fazer as entrevistas, né, da página. Então, como eles estão em São Paulo e eu estou em Cuiabá, eles têm mais acesso aos eventos, né? Então, a gente só vai designando, ó, vocês vão nesses dois, vocês fazem isso. Eu daqui de Cuiabá fico mandando, eu fico enchendo o saco deles. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Limpa a lente dessa câmera, grava esse vídeo aqui, que depois eu me viro aqui. Então, a gente fez essa divisão e agora a gente está com esse plano de aumentar mais a frequência desses vídeos, especialmente agora que é a hora de educar a audiência, né? Porque não tem distração de jogo, não tem nada. E acho que esse é um dos nossos maiores objetivos, é falar por amor. Claro que a gente quer escalar para um nível onde a gente possa ser remunerado no futuro, mas é puramente por amor e por vontade de fazer o esporte crescer mesmo. Show de bola. Conversa muito com o que a FN Network busca, né? Até por isso a gente tem uma parceria
bem legal hoje. E isso que tu falou de esse seu momento, volto a reforçar, cara. Esse é o ano, assim, muita gente vai começar a acompanhar a NFL, já está começando e vai começar agora a partir dos próximos meses aí com a divulgação do calendário, com a venda dos ingressos e tal. Muita gente amigos meus também, que, assim, já viram um jogo ou outro, mas que nem dão tanta bola assim, já começaram, pô, e esse jogo aí, será que vai dar para ir e tal? Então, acho que é o nosso papel aí ajudar a difundir a mensagem do futebol americano. Mas, ô Ingrid, vamos lá, agora para falar um pouquinho da tua vida pessoal mesmo, e aí para tocar no assunto que mais te toca, né? Que são teus filhos. Tu já falou que um deles é muito sábio, porque torce pro Indianapolis Colts. Mas qual a idade deles e como que é para ti, assim, ter eles se interessando pelos assuntos que tu gosta, né? Imagino que eles vejam tu acompanhando e daí vem o gosto pelo esporte e tal. Como é que é essa relação aí da Ingrid nos esportes americanos com a Ingrid mãe e os filhos que gostam da NFL também? Ai, meus filhos, assim, eu aprendo à medida que eu ensino. E eu digo que eu mais aprendo do que ensino, né? Porque é igual a gente estava falando no começo, que geralmente nas casas existe aquela configuração do pai que assiste futebol, do filho que gosta de futebol porque vê o pai assistindo futebol, e é assim que toca, né? E eu nunca morei com meu pai. Meu pai é São Paulino, eu falo que eu sou São Paulina não praticante, porque eu realmente não acompanho o time. Mas eu nunca consegui estabelecer essa ligação com o esporte de uma forma afetiva, por influência de ninguém. Então, meus filhos hoje têm, a Alice tem 8 anos e o Noah tem 6. E quando eu comecei a acompanhar, eles eram muito pequenininhos, não entendiam muito bem. Só que assim, quando você tá engajado da forma que eu estive desde o momento que eu comecei a torcer, a gente gasta uma quantidade grande de horas ali, principalmente no domingo assistindo. Então, eventualmente a criança vai uma hora sentar ali e vai querer saber o que está acontecendo. Então, numa dessas vezes, a gente sentou para assistir juntos. E é a coisa mais gostosa do mundo, quando eles começam a perguntar, assim, sabe? O que é isso? Por que ele fez aquilo? Foi gol? Não foi gol? Eu falei, aqui não é gol, aqui não tem gol, aqui é touchdown. E foi até num dia desses que o Noah escolheu os Colts. Era um jogo, não lembro quem que era, mas eram só os Colts que estavam jogando com outro time. E ele falou bem assim, o que é esse time aí? Desse símbolo, desse negócio de cavalo? Falei, o nome desse time é Indianapolis Colts, você gostou? Ele falou assim, vou torcer por ele. Eu falei, mas filho, pera lá, cara. Tem o meu time, tem o time do Pirata. Ah, não, mãe, não quero torcer pro time do Pirata. E eu, como uma pessoa que sempre gostei de novidades, eu sempre acho legal fazer as coisas diferentes dos outros, eu parei de tentar convencer e comecei a admirar a escolha dele, né? A minha filha já é mais, quero ser igual a minha mãe, então ela já torce junto comigo. Mas ele começou a torcer, e aí todo jogo que tinha, ele parava. Óbvio que ele não consegue assistir 3 horas de jogo, mas ele assiste uma porcentagem ali da parte do jogo, e ele sempre pergunta, né? E quando é Buccaneers e Colts, ano passado, eu escutei uma trash talk do meu filho. Eu falei bem assim, a gente tava assistindo, os Colts estavam ganhando, aí ele falou bem assim, seu time vai perder, mamãe. Falei, vai nada, meu time vai virar, tá? Aí ele virou assim, sei. Falei, garoto, você tem, na época, 5, né? Eu falei, você tem 5 anos de idade, o que é isso? E ele defende mesmo, ele não muda de time, ele adora, e eu acho isso muito incrível. E eu sei que conforme eles forem crescendo ali, eles vão tendo mais contato, né? Eles faziam a escolinha de futebol americano do Arsenal, e corriam com bola, e chutava a bola e fazia isso. Era muito gostoso. E eu vejo que é uma diferença, né, da relação que eu tive com o esporte, da relação que eles estão tendo e vão ter no futuro, né? Porque o futebol americano é uma parte gigante da minha vida, não só no profissional, com o Hawks e a Fanatics, mas no pessoal mesmo, né? É um esporte que mudou a dinâmica da minha casa,
principalmente em temporada. A gente vai em jogo e é muito bom poder compartilhar assim dessas paixões com eles, que são pequenos e que me veem como modelo, né? Então é muito bom ser modelo para eles nesse sentido. Que legal, cara, que legal. Fico imaginando como deve ser pra ti, mas que bom que tu não tentou mudar o time dele, porque, de novo, fez uma boa escolha. E no final das contas ele ganhou o jogo, né, do ano passado. O Tampa Bay Ganhou. não virou. Ele ficou muito feliz com isso, inclusive. Mas eu acho isso legal. Eu falei, ele ia ter que pegar esse viés competitivo de algum lugar, né? Então que seja assim. Claro, claro, perfeito. Ingrid, vamos lá, 52 minutos de gravação aqui já e a gente precisa se encaminhar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre recomendações aqui de cultura pop, mas a minha primeira pergunta é sempre a mesma. E, cara, eu não faço ideia da tua resposta, então tô curioso para saber. Tu é uma pessoa que assiste bastante seriado e tal, né? A gente já Uhum. falou sobre Ted Lasso, inclusive, podemos falar um pouco daqui a pouco sobre isso. Maravilhoso. Mas How I Met Your Mother ou Friends? Depende, estamos falando do final alternativo de How I Met Your Mother ou não? Não, no final real, pô. Então, Friends. Ah! Eu nunca, escute bem minhas palavras, eu nunca vou me conformar com o final real de How I Met Your Mother. Ou terminava com a Tracy ali no, sei lá, conhecendo ele lá, ou nem fazia nada. Cara, é o final que mais faz sentido com a série inteira. Ele passa a série toda tentando conquistar a Robin e no fim ela gosta dele, só que ela se desvia. É o final que faz sentido. Eu não entendo porque as pessoas Mas não olha, gostam. o meu argumento é, o nome da série, inclusive vi um comentário, né? O nome da série devia ser Como Conhecer a Sua Mãe, mas sempre fui apaixonado pela sua tia Robin. Pra mim, eu entendo o amor do Ted pela Robin desde o começo, mas pra mim invalida um pouco da história dele com a Tracy. Então é disso que eu não gosto. Eu sou muito romântica, então ou você, sei lá, ou você ama pro resto da vida ou larga a mão. Não, mas não invalida. Ela morreu, tadinha. Pode acontecer, coisa da vida, entendeu? E aí, tanto que lá na última cena, os filhos dele falam, tá, mas essa não é a história de como você conheceu a mãe, é a história de como você tá querendo pedir a nossa bênção pra você ficar com a tia Robin. E Você tá tudo bem, entendeu? tipo, Eu enquanto ele entendo que teve isso com a... pode acontecer, mas eu não sei, eu senti um desconforto muito grande. Ah, eu achei muito bom. E Tudo infelizmente eu vou bem. ter que dar... Não, Vai como que você confirmar o não se voto em... emociona com o final de Friends, cara? Não, é legal, mas é que assim, posso confessar uma coisa que eu não falei em nenhum programa ainda? Eu Ai, meu não vi Deus. de cabo a rabo ainda, Friends. Eu vi muito já, sei tudo que acontece, sei o final, mas eu fui vendo enquanto minha esposa via, então, tipo, nunca me pegou, sabe? Mas é porque, igual eu falei, eu sou romântica. Então, o tanto que eu gosto de uma série depende do casal que eu vou adotar. Então, em How I Met Your Mother, por exemplo, os dois melhores personagens para mim são Lily e Marshall. Não tem melhores. E em Friends é Chandler e Mônica. Então, pelo final que combinou ali entre os dois, para mim não tem nem discussão. Tá bom. Pela primeira vez, Friends passa à frente na nossa enquete aqui no Playmakers. Vou ter que pensar bem nos próximos convidados. Antes da tua recomendação inusitada, já vai pensando aí. A recomendação inusitada é algum filme, série, música, qualquer coisa, pode ser até comida, viagem, que as pessoas que te conhecem de alguma maneira, que te acompanham no Fanatics ou no FABR, não imaginam que tu curta. Então, alguma coisa alternativa que tu gosta. Mas enquanto isso, vamos só passar aqui e falar de Ted Lasso, porque, cara, eu terminei essa semana e é bom demais, né? É muito bom. Você terminou a terceira? Eu terminei a terceira. Pode dar spoiler. Cara, Ted Já viu tudo Lasso, também? eu vi tudo. Ted Lasso, putz, me pegou de uma forma muito diferente, porque quando eu li a sinopse, eu vi que era um cara que treinava futebol americano. Eu falei, vai ter alguma coisa de futebol americano aqui. E o que tem lá é só esculacho para os Jets e Bears, né? É. Mas eu acho que foi o primeiro, um dos primeiros momentos, assim, para mim, onde eu me senti realmente envolvida com futebol.
porque apesar dali você percebe que as cenas são encenadas e tudo mais, óbvio, né? Mas não passa aquela coisa de jogo mesmo. Me emociona muito a história, a resiliência e principalmente uma pessoa que tem tudo para jogar ódio no mundo inteiro, simplesmente não faz isso. Sim. E é aquela coisa de tipo assim, quando a gente assiste uma série, a gente fica esperando acontecer alguma coisa ruim. E até quando acontecem coisas ruins, né, ali você fica calentado, você fala, nossa, eu me identifiquei muito com isso, é muito boa. Sim, ele é muito bom, dá vontade de abraçar ele todo episódio, né? E a série é exagerada, mas assim, ela é exagerada de um jeito que tu entende que, cara, é pra ser assim porque eles querem passar essa mensagem aqui. E aí cada episódio tu termina pensando numa coisa diferente. Cara, é muito legal. Eu vou recomendar pra todo mundo pra sempre. O próprio Jason Sudeikis falou que ele escreveu esse personagem intencionalmente bom, porque é uma coisa que a gente não vê. É justamente isso que eu te falei, né? É, principalmente ali naquele meio onde você está sendo pressionado, onde você precisa entregar resultado, e às vezes as coisas não acontecem como você quer. Então, ele tem tudo para jogar a culpa em alguém, para culpar outras pessoas, e ele não faz. E acho que é isso que reforça essa ideia de, putz, ainda existe o bem na humanidade, né? Porque a energia dele transforma todo mundo que tá ao redor, né, cara? Não tem lição maior que isso. Sim, sim. Cara, se for parar pra pensar, ele transformou a própria Rebecca no começo, depois o Nathan, que vai embora e no fim das contas volta percebendo que fez besteira. Cara, é muito bom. Ted Não, Lasso tá na Apple TV. E só para falar fechar a parte do Nathan, né? Que da segunda para a terceira temporada eu fiquei muito brava. Porque eu falei, como que você morde a mão de quem te alimentou, cara? Não faz isso, não. E aí, mais uma vez, ele volta, né? Onde ele tinha motivos para, né, deixar a pessoa se ferrar sozinha, ele vem com perdão. É muito surreal o quanto é humano e o quanto que ensina a gente, né? Sim, muito bom mesmo. Ted Lasso, Apple TV, fica a dica aí. Eu assinei a Apple TV só para conseguir terminar e agora já cancelei também para não ficar pagando mais um streaming. Mas Mas vamos é um lá. stream muito bom para originais, hein? Eu recomendo. É. Tua dica inusitada aí, conseguiu pensar em alguma coisa? Algo que ninguém espera que a Ingrid que a Ingrid assiste, que a Ingrid escuta, que a Ingrid, sei lá, come, qualquer coisa. Só não me vem Assim, com maionese no café. nossa, esse daí vou deixar para nosso grande Will Leves. Só ele mesmo para fazer essas presepadas. Mas, ai, inusitado. Eu sou muito óbvia. Então, assim, acho que quem escutou aqui até o final percebeu meu envolvimento com esporte. As coisas que eu assisto já deve imaginar que eu gosto de drama. Então, para assistir, eu sempre vou pro drama, né? Mas, sei lá, acho que o que é mais inusitado aqui, na verdade, eu vou falar duas coisas que acho que as pessoas não sabem. Eu gosto de ver documentário de serial killer, apesar de ser muito medrosa. Inclusive, eu tava vendo o documentário do Aaron Hernandes esse final de semana. E de pagode, que eu acho que ninguém que me vê assim, vê com tatuagem, vê com cara brava, porque falam que eu tenho cara brava, não, todo mundo se surpreende quando eu falo gosto de pagode. Então, acho que é isso aí. Escutar um sorriso maroto às antigas e documentário de serial killer. Mas não as duas coisas junto, né? Tu não escuta pagode Não, porque daí a assistindo. energia não bate. Pra você assistir tem que mudar a playlist. A energia não bate. Beleza, tô contigo em 50% das indicações aí. Também sou pagodeiro, mas Ah, serial tá. killer eu tô fora. Qualquer coisa que envolva o mínimo de terror, eu tô legal. Se bem que o do Aaron Hernandes eu quero ver, porque aí tem uma outra pegada, né? De entender a história e tal. Eu como uma boa geminiana, eu vivo entre as dualidades, né? Então, eu falei pra você que eu sou tímida, mas ao mesmo tempo eu quero falar. E eu tenho muito medo de qualquer tipo de filme de terror. Se envolver espírito, eu tô fora na hora. Palhaço assassino, não conte comigo. Mas eu sinto uma curiosidade em saber coisa de serial killer, né? Vai entender. Mas não é É. nada grave.
Lembrei agora que não é de serial killer, mas é uma história bizarra também e que envolve NFL. Você já viu o Untold, a história do Manti Te'o, aquele cara que saiu do college e tinha uma namorada. Como que fala? Esqueci a palavra. A guria não existia. Ele namorava uma Imaginário. pessoa imaginária, é Não, isso? Você já não assistiu? vi esse. Cara, assiste, é muito bom. Essa Já história me é indica muito onde boa. tá, que agora eu quero ver. É Netflix, Untold, a história do Manti Te'o. É um cara que saiu do college cotado para ganhar o Heisman até, e no fim, por causa dessa história toda, a carreira dele degringolou. Mas assiste lá que é muito bom. Nossa, e tem muitos que fazem isso. Isso não, né? Mas que fazem umas escolhas questionáveis aí na vida. Eu fico um pouco É, tem assustada. tem o do Johnny Manziel também, né? O do Johnny Football, que a história dele é um Untold também, que é muito bom. Mostra que como ele não tava nem aí pra nada quando ele saiu do college e tal. Tem o Bem legal. do O.J. Simpson também, que mostra esse. Inclusive, no dia que saiu da notícia da morte dele, eu fui assistir de novo. E É. eu fico assim, cara, você tem tudo! Mas, sei lá, né? O ser humano é É. muito complexo. Nem todo mundo é Ted Lasso. É verdade. Aí eu assisto um serial killer, aí quando eu tô pesada, assim, eu falo, agora é hora de assistir um Ted Lasso, porque é série de conforto. É série pra você ficar. Quando você tá É. se sentindo mal, é a série boa pra assistir. É verdade. Bem pensado. Ingrid, obrigado pelo papo, cara. Foi bem legal. Passou voando aqui. Sempre falo isso, mas é sempre verdade. Foi legal conhecer tuas histórias, te conhecer aí um pouco mais ainda, né? Além do que a gente já tinha conversado esses tempos. Então, algumas dessas histórias eu já sabia, mas sempre bom conversar e também dar a chance do pessoal saber um pouco mais sobre ti. Vou abrir a palavra aqui para tu deixar o teu último recado e fazer o jabá também do Fanatics, antes que eu dê o último tchau aqui. Então, tá bom. Eu que agradeço, né, pelo convite, primeiramente. É sempre bom poder falar do nosso trabalho e das nossas paixões, principalmente para aquelas pessoas que vão se identificar com essa história, né? Porque é o cenário de muitos outros criadores aí, esse mesmo cenário que eu vivo. Então, quero agradecer a você e toda a abertura, né, da FN Network que tem dado pra gente, e o suporte, né, que vocês têm dado também, e que com certeza faz diferença aí na nossa vida. E eu quero pedir para vocês irem lá seguir a Fanatics, que a gente está com muitos projetos para off-season, para falar sobre arbitragem, sobre futebol americano no Brasil, que vai acontecer antes, né, da temporada da NFL, sobre o jogo do Brasil também, a gente está, sempre que tem alguma atualização, a gente está falando por lá, então o canal de lá também é sempre muito aberto, então quem tem dúvida, quem tem curiosidade também pode sempre ir lá falar com a gente, que a gente está respondendo lá, e para fazer o melhor aí na produção de conteúdo de futebol americano no Brasil. É isso. Show de bola. Obrigado, Ingrid. Obrigado para você que assistiu ou escutou até aqui. @somosFNN em todas as redes sociais. A FN Network está em todas. @Fanatic Footballs BR. Fanatic Football BR, para seguir aí o Fanatics e o trabalho da Ingrid e lá dos meninos. Eu tô no Twitter também como @LucasCop, falando umas besteiras todo dia lá sobre futebol americano e outras cositas mais. Muito obrigado, aquele abraço e até o próximo Playmakers.